Quarta-feira começamos a pensar no tema tempo de guerra, e na quarta falamos tempo de guerra, tempo de oração. Hoje nós falaremos tempo de guerra, enfrentando o mundo. Salmos 144, versículo 1. A palavra de Deus vai nos dizer aqui o seguinte: bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Essa é a palavra de Deus. Podeis sentar. Nós sabemos, irmãos, que a guerra é algo terrível. Pessoas são mortas, suprimentos são escassos. A guerra promove muita dor. Crianças morrem, adultos morrem, idosos morrem, sangue é derramado. Na guerra humana, muitos inocentes são terrivelmente prejudicados. E nós estamos contemplando isso, né? Nós temos aí guerras acontecendo, Israel contra Hamas, Hezbollah, Rússia, Ucrânia, entre outras que acontecem ao redor do mundo. Segundo os estrategistas de guerra, existem alguns pilares que são importantes para que a guerra seja vencida. E são estes os pilares: uma liderança forte, um conhecimento importante sobre o local da batalha. Uma outra coisa fundamental é a moral do povo, que precisa estar em alta, as pessoas precisam acreditar na vitória. E a principal, você deve conhecer o seu inimigo e você deve se conhecer. Quando uma nação aplica esses princípios, a chance de vitória é muito grande. Todos, desde a maior patente até a menor patente, devem estarem comprometidos com a vitória, comprometidos com a guerra. Porque se não estiverem comprometidos com a guerra, perderão. E aqueles que gostam de estudar sobre isso sabem que guerras foram perdidas por moral do povo baixa, guerras foram perdidas porque os próprios soldados não acreditavam no ideal que foi estabelecido para aquela luta. Então, muitos são os motivos pelos quais guerras se perdem. Quando nós falamos de guerra espiritual, nós estamos falando, irmãos, de algo que também pode acabar com a vida daquele que não deseja, que não quer, que não se compromete a lutar. Porque desde o momento em que você nasceu neste mundo, independente da data que foi, da época que foi, você automaticamente já é inserido nessa batalha espiritual. E existe uma batalha tão ferrenha que o território a ser conquistado, como disse na quarta, é o coração humano. As forças tentam ganhar o seu coração. Aquele que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador ainda, aquele que não confessou Jesus como Senhor, ele vai ser influenciado a não confessar pelas forças malignas. E isso acontece de diversas maneiras. Mas a estratégia mais eficiente para que um perdido não conheça a Jesus é o desânimo no coração do povo de Deus. Os inimigos, eles tentam nos desanimar. E quando isso acontece, o evangelho deixa de ser pregado, e o evangelho deixando de ser pregado, pessoas deixam de se converter. Quer dizer, a ação principal dos inimigos está dentro da igreja. E isso, irmãos, é uma realidade. E isso é uma realidade. Nós temos 3 grandes inimigos. Os principais: o mundo, o sistema mundano é um inimigo terrível, e é sobre ele que nós vamos falar hoje, pela manhã. O diabo
que é outro inimigo terrível, e nós vamos falar hoje à noite sobre este inimigo. E, como se não bastasse, a nossa própria carne, que é o inimigo mais perigoso, e nós vamos falar sobre a carne no domingo que vem pela manhã. Então, olha que coisa, nós temos o mundo, nós temos o diabo, e nós temos nós mesmos, como inimigos, que visam tão somente tirar a nossa atenção daquilo que realmente importa, que é a obra do Senhor. Roubar a nossa atenção, tirando os nossos olhos de Jesus, roubando o nosso coração, onde nós nos importamos com as coisas de Deus, e quando os nossos inimigos começam a ter vitória sobre a nossa vida, nós vamos tirando o foco das coisas de Deus para ter o foco em coisas dessa vida. Conheça o inimigo e conheça-se a si próprio. Vamos falar do primeiro inimigo, o mundo. O que é o mundo? O mundo é um sistema que é orquestrado pelo próprio Satanás. 1 João 5 vai dizer, o mundo já é do maligno, morre no maligno. E esse sistema, ele está na nossa porta. Esse sistema está inserido em qualquer lugar onde nós vamos. E esse sistema é articulado para que nada que acontece nele seja aleatório. Tudo que acontece no mundo, no sistema, tem uma mente maligna por trás. E nós temos o mundanismo, que é o movimento que exalta justamente as coisas do mundo. A Bíblia diz lá em Tiago 4,4, que quem é amigo do mundo, automaticamente é inimigo de Deus. E quem é amigo de Deus, automaticamente é inimigo do mundo. E um inimigo deve ser guerreado. É um inimigo. Inimigo. Imagine você, se, usando aqui uma guerra aleatória, se um ucraniano chega na Rússia com a bandeira da Ucrânia, gritando, viva a Ucrânia, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser preso, no mínimo. Vice-versa, a mesma coisa. Então, quem é inimigo, nós não andamos juntos. Quem é inimigo, nós não podemos ter proximidade, porque é um inimigo. E se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Agora, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não somos deste sistema. E na oração de Jesus, lá em João 17, ele deixa claríssimo isso. Eles estão no mundo, mas não são deste mundo. Por isso que nós devemos declarar guerra contra o sistema mundano. E inimigo deve ser tratado como inimigo. Você não vai convidar um inimigo, um ladrão, para ir na sua casa, tomar um cafezinho, para ter comunhão com ele. Você não vai. Você chamaria o diabo para a sua casa tomar um café? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O mundo estabeleceu 3 pilares, fundamentalmente importantes para que o seu objetivo de roubar o coração e a mente das pessoas de Deus fosse cumprido. 3 pilares. O primeiro pilar, o pilar do sexo. Hoje, nós vivemos em um contexto de liberdade. Porém, essa liberdade foi transformada pelo mundo em libertinagem. Com o passar do tempo, a propaganda relacionada a essa área é muito grande. Você está assistindo qualquer coisa. Entra uma propaganda, alguma coisa erótica ou sensual ali. Você está numa rede social, acontece a mesma coisa.
E assim, na maioria dos comerciais, você vai ter uma pitadinha erótica ali. O que é isso? É o diabo que está por trás do mundo, tentando colocar na cabeça das pessoas essa libertinagem. Há uma violenta propaganda. E qual é o resultado disso? Casamento hoje começa a virar um namoro melhorado. Por quê? Porque através dessa erotização, o que vale é o prazer. Então, se você já não tem mais prazer com o seu cônjuge, você está com ele para quê? Por quê? Larga dele. Aí você tem outra pessoa. O casamento que outrora era algo extremamente respeitado, hoje em dia, não é mais. Por qualquer motivo, já se divorcia, já se separa, já se começa um outro relacionamento. E pior, o mundo disponibilizou para isso aplicativos que facilitam esse processo. Que facilitam. Hoje você pode flertar com outra pessoa sem sair de casa. É o mundo. O diabo chegou assim, com a mãozinha para trás, com uma gravatinha borboleta, oferecendo, como se estivéssemos em um restaurante, um cardápio, assim. Podem pegar à vontade. Está tudo muito fácil. Um documentário que assisti, lá no Netflix, falando de um aplicativo chamado Ashley Madison. Não sei quem assistiu esse documentário. E hackers invadiram esse sistema e prometeram que, se o sistema não fosse retirado do ar, eles divulgariam a lista de todos os clientes. O site não foi retirado do ar e eles divulgaram mesmo a lista de todos os clientes daquele site, de todos os usuários daquele site, o número de seus cartões de crédito. O que aconteceu com isso? Pastores se mataram porque estavam lá. Famílias foram destruídas. O escândalo foi tão grande que abalou as estruturas de muita gente. Gente que era influenciadora, um casal que era influenciador, que falava sobre família, um casal que era cristão, e aquela coisa toda, quando foi divulgado, o nome de um deles estava lá. E ele dava esse testemunho no documentário, que quando explodiu isso, ele ficava no Twitter, olhando se alguém já tinha visto o nome dele, até que, impressão minha, ou o nome dele está lá? Então, o mundo facilita o acesso ao pecado. Foi feita uma pesquisa com 100 homens, de 12 a 50 anos. Dos 100 homens, os 100 já tinham consumido pornografia em algum momento de sua vida. 100 de 100. Qual é o resultado? O Instituto de Estudos da Família do Brasil diz que 20% dos casais já confessaram terem traído os seus cônjuges. O Instituto de Psiquiatria da Faculdade da USP, do Hospital das Clínicas, diz que 40% já confessaram terem traído em algum momento os seus cônjuges. Número de divórcios no Brasil, de acordo com o site Justiça do Brasil, é de 50%. Então, vamos lá. Você vai no cartório e você está vendo aquela lista, aquela fila de pessoas que vão casar. Está todo mundo sorrindo, né? Todo mundo feliz ali, aquela coisa toda. De 10, 5, de acordo com essa estatística, vão se separar em menos de 5 anos. Esse é o mundo, irmãos. Ah, mas no nosso meio aqui isso não acontece. Não acontece? 25% dos casais que se divorciam hoje professam a fé cristã evangélica. 1 em cada 4. Tudo isso é o resultado
da mundanização que nós estamos vivendo hoje. O mundo está batendo na nossa porta, batendo na porta da nossa casa, batendo na porta da nossa igreja. 4% dos pastores saem do ministério por esse motivo. De 100 pastores, 4 saem. Essa área do mundo é terrível. Mas vamos lá, uma outra área. É a área do dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, conforme nos diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Hoje, o que o mundo entendeu? Que a causa, a ideia, o ideal não é produtivo para roubar o coração das pessoas, mas o consumismo é. Então, você entra no YouTube, por exemplo, você vê aqueles influenciadores com aquelas mansões mostrando a sua riqueza, e aquilo tem milhões de visualizações. As pessoas começaram a ter um ideal de felicidade naquilo que possuem. Então, se eu tenho um carro do ano, eu sou feliz, eu sou satisfeito, eu sou bem-sucedido. Se eu tenho o celular do ano, eu sou bem-sucedido, eu sou feliz. E essas coisas vão crescendo a um ponto que se surgiu agora uma palavrinha chamada consumismo. As pessoas estão compulsoriamente consumindo as coisas. E nós conseguimos enxergar filas. Eu olhei aquilo, não acreditei. Uma fila enorme, porque ia sair um novo iPhone. Uma fila enorme para comprar primeiro. As pessoas que amam o dinheiro buscam a felicidade no dinheiro. E qual é o problema nisso? Que não encontram. Só que é como se quanto mais você tivesse, mais você sente falta de ter. Por quê? Porque o dinheiro faz isso. Irmãos, como isso desvia a atenção das pessoas. Como desvia? Eu conheço gente que dizia ter o chamado para o ministério, que só foi começar a ganhar mais, que entendeu que não era bem assim. Não é que eu fui chamado para o ministério para renunciar, não. O que eu fui chamado é para servir na minha igreja só, e hoje nem na igreja vai. Eu conheço gente assim, que foi meu aluno do seminário, e que hoje, porque o dinheiro roubou o seu coração, o consumismo roubou o seu coração. E esse consumismo, da mesma maneira que a área sexual que disse, está na porta da nossa casa, está na porta da nossa igreja, está na porta do nosso coração. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado. Porque, irmãos, essas coisas facilmente podem nos seduzir, mas assim, facilmente. Porque elas trazem prazer para o nosso inimigo, que é o mais perigoso, que é a carne. A carne é o inimigo mais perigoso. Nós só estamos falando do inimigo menos perigoso, que é o mundo. Mas o mundo ainda tem o terceiro pilar. E esse aqui é o poder. A palavra que está hoje em moda no mundo é o empoderamento. Já ouviram essa palavra em algum lugar? É o empoderamento. Você pode fazer. Você é livre para fazer. Você pode. O problema é que a mensagem do Evangelho não é essa. Você pode fazer o que você quiser. A mensagem do Evangelho é: você tem que fazer o que Cristo quer.
não o que você quer. E aqui, irmãos, é onde nós conseguimos, infelizmente, com muita tristeza, ver que talvez não na área sexual, talvez não na área do dinheiro, mas nessa coisa do empoderamento, muitos crentes estão sendo arrebanhados para viver uma vida mediana ao lado do Senhor, para viver uma vida morna diante de Deus. Muitos têm se deixado seduzir. Então vamos lá, mas qual que é o problema de fazer sexo fora do casamento, ou antes do casamento, ou do casamento com outra pessoa? Foi-se o tempo, isso aí é uma coisa retrógrada, essa coisa do, não, vamos nos manter santos, isso aí já... Você pode fazer. Olha como isso é perigoso. Crentes hoje, não, porque eu vou para um aniversário de um crente, mas assim, eu tenho parentes que não são crentes. Então, eles precisam ser atendidos também. Então, qual é o problema de nessa festa ter bebida alcoólica? Nenhum problema, você pode fazer isso, sem dificuldade nenhuma. Ter dança numa festa de casamento, numa festa de aniversário, não, isso aí, não ter isso, isso é coisa do passado. Nós estamos vivendo hoje em um outro contexto, é o lindo evangelho sem Bíblia. E essa frase aqui, porque Deus vê o coração. Essa frase, porque Deus vê o coração. O que você está fazendo não importa, Deus vê o coração. O problema, irmãos, é que tem muita gente renomada, que está pregando isso, que está ensinando isso, que está dizendo que isso é palavra de Deus. Não, a gente pode fazer isso. Deus vê o coração. Irmãos, o lindo evangelho sem Bíblia tem trazido sérios problemas para o povo de Deus. Qual é o problema em ir em um show, em eu ficar dançando ali, onde aquele ambiente cheio de bebida alcoólica, onde as músicas ferem a santidade de Deus, onde exalta traição, onde exalta coisas carnais? Mas qual que é o problema? Isso aí já foi o tempo. Onde não se podia fazer isso. Isso é um costume da igreja antiga. Irmãos, a palavra de Deus não mudou. O mundo dá um falso poder para as pessoas. Um falso poder. A palavra de Deus não mudou. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, olha o poder aqui, não é do Pai, mas do mundo. Aí o crente faz 20 anos que não vê o seu time na final de um campeonato. Aí tem a final do campeonato. Qual é o horário? 5 da tarde. Não, mas eu posso assistir. Deus está vendo meu coração. Deus sabe que minha vida espiritual não vai ser afetada se eu não for para o culto hoje. Então eu não vou. É só um domingozinho. Ninguém fica 10 domingos fora da igreja sem antes ter passado pelo primeiro, irmãos. Mas o mundo diz que você pode. Qual é o problema? Deus vê o coração. Mas a palavra de Deus diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. O problema também é que algumas igrejas hoje estão colocando uma música mundana, um estilo de culto mundano. E isso é terrível. Eu já ouvi. Só que o problema é que quem fala isso para mim recebe uma resposta bem dura. Você é de que igreja? Sou de Cidade Ademar. Aquela igreja é ótima na década de 60, né?
eu já ouvi de 2 pessoas. É uma igreja que não tem nada assim de diferente, né, como hoje tem, né, pisca-pisca, gente pulando, né, não tem nada disso, né. Quanto tempo se tem de pregação lá? Domingo de manhã, no mínimo 1h30 é de palavra. O quê? Como assim? Isso aí é do tempo antigo. E metade do culto de domingo à noite é o quê? É palavra. Nossa! Vocês estão atrasados. Irmãos, já ouvi isso de 2 pessoas. Uma delas, um pastor, que disse isso. Só que, se a palavra de Deus diz que nós temos que focar na oração e na palavra, é nisso que nós vamos focar. Se a palavra de Deus diz que é no compromisso com a igreja de Jesus que nós vamos focar, é nisso que nós vamos focar. Nós não vamos mundanizar a igreja, jamais. E nós temos que dizer isso em nome de Jesus. Porque aqui, quem determina os rumos dessa igreja não é o pastor Ebenezer, não é o pastor Carlos Júnior, não é o pastor Fernando, não são os diáconos. Quem determina os rumos dessa igreja é Jesus Cristo, nosso Senhor. E se não está na palavra de Deus, nós não devemos pregar. Mas se está na palavra de Deus, nós vamos continuar pregando, porque nossa guerra é contra o mundo e contra este sistema maligno que visa destruir as pessoas. Enquanto o mundo visa a destruição da vida espiritual, da vida emocional, o Evangelho de Jesus experimenta, oferece uma salvação, uma restauração nessas áreas da vida. Então nós não podemos, em hipótese nenhuma, abrir mão das coisas da Bíblia, do Evangelho, para mundanizar de forma nenhuma. Nós, enquanto Jesus não voltar, nós vamos nos manter firmes para a glória do Senhor. Por quê? Porque não se sabe mais a diferenciação do aniversário de um crente e de um descrente, que em nome de Jesus, Deus nos livre disso. Que não há mais diferenciação, um casamento de crente, um casamento de descrente, que Deus nos livre disso. Nós devemos louvar ao Senhor em tudo o que vamos fazer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. A nossa vida, o nosso senso de existência deve apontar diretamente para a glória de Deus e para nada mais. Nós estamos em guerra. Então, se eu vou usufruir das coisas do mundo, eu estou indo no campo do inimigo, para que o inimigo faça um carinho na minha cabeça. Não faz sentido. Como é que eu enfrento o mundo? Em primeiro lugar, não amando o mundo, entendendo que o mundo é um inimigo, entendendo que o caminho que o mundo oferece traz a destruição do seu coração, das suas emoções, da sua família, e traz a destruição também da igreja, se a igreja não vigiar. E com este entendimento, nós individualmente vamos vigiar. Nós vamos repudiar essas coisas na nossa mente, no nosso coração. E qual vai ser a nossa decisão racional? Uma decisão de, Senhor, se não agrada ao Senhor, eu não vou fazer. Mas se agrada ao Senhor, eu vou fazer. E essa é uma decisão na mente. Sabe por quê? Porque se for pelo coração enganoso. Mas quando é uma decisão racional, irmãos, que maravilha. Uma de nossas jovens namorava um descrente. E ela começou a orar a Deus para pedir forças para terminar. E passou um tempo, a gente em aconselhamento, e chegou o dia do término. E ela ficou sofrendo, claro. É um sentimento. Mas ela permaneceu firme.
e está de pé para a glória do Senhor. Não voltou o namoro por amar a Deus, por amar a Cristo. Porque é isso que nós devemos fazer. Nós devemos submeter todas as nossas decisões à vontade de Cristo, e fazendo isso, nós enfrentaremos o mundo. O contentamento é uma outra coisa também fundamental, porque 1 Timóteo capítulo 6, na sequência do versículo 10, 11, 12, 13, vai dizer que grande coisa é o contentamento e uma vida piedosa. E ali já, Paulo vai dizer que muitos já se desviavam por conta do dinheiro. Se Deus tem me dado o que tem me dado, eu vou ficar contente com isso, e vou viver com isso, e vou dar glória a Deus por isso, porque Ele prometeu que nada ia faltar, e nada tem faltado para o povo de Deus. O contentamento, e a humildade, é quando você se submete e oferece o seu coração, e se submete à vontade de Deus. Isso, irmãos, é maravilhoso. Porque você abre mão de si próprio. Não foi o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 9, 27? Eu esmurro o meu próprio corpo. Eu me auto-esmurro. Por quê? Para agradar ao Senhor. Sim, nós somos pecadores, e 1 João 10 vai dizer que nós vamos pecar, só que nós não podemos aceitar o pecado, e esse é o problema de muitos. Deus vê o coração, não. Deus vê tudo, Deus vê a sua mente, Deus vê o seu corpo, Deus vê as suas atitudes, Deus vê também o seu coração, mas Deus vê tudo, tudo. O mundo deve ser enfrentado, irmãos, através da evangelização, porque o mundo tem tentado, como disse, roubar o coração dos perdidos. Então quem é que vai avisá-los? Nós. Nós não podemos deixar o desânimo tomar conta do nosso coração. Nós não devemos permitir que o comodismo tome conta do nosso coração. É por isso que nós devemos sair, nós devemos pregar, nós devemos anunciar que há salvação em Jesus. Se as pessoas traem, se as pessoas mentem, se as pessoas fazem o que querem fazer, nós não, em nome de Jesus, nós vamos nos submeter a Jesus Cristo e a sua vontade. O mundo pode fazer o que bem entender, nós não, em nome de Jesus. O mundo já está derrotado. Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Jesus oferece tudo o que nós precisamos. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Então em Cristo nós vencemos o mundo também. Desde que nos submetamos à vontade dEle. Desde que os nossos pensamentos fiquem conectados o tempo todo com o Senhor. Quem é que está disposto a orar pedindo a Deus para ir para a guerra contra o mundo? Quem é que está disposto? Porque o texto de Salmo 144, 1 diz: bendito seja o Senhor minha rocha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Jesus é o seu refúgio, o Senhor é o seu escudo, e o Senhor é quem te ajuda. O próprio Senhor te prepara para a guerra. Agora, você precisa querer. Você precisa dizer não ao mundo, não aos pilares do mundo, não ao mundanismo. E você deve se apegar à palavra de Deus, única e exclusivamente à palavra de Deus. Palavra essa que transforma vidas, que restaura corações destruídos, que restaura famílias. Palavra essa que salva a gente do inferno. Palavra essa que fala sobre o amor de Deus, que é incondicional. Palavra essa que nós devemos amar. Agora, quem está disposto? Eu convido você a baixar a sua cabeça. Se você está disposto nessa manhã, convido você a ficar em pé. Alguém? Amém. 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 Eu estou disposto a lutar contra o mundo. Amém. Eu estou, amém, amém, amém.
Glória a Deus. Eu estou disposto a lutar. Fique de pé. Irmãos têm ficado. Se Deus falou ao seu coração, Deus está te chamando para a batalha. Eu preciso evangelizar mais. Amém. Vidas estão se levantando. Glória a Deus. Mais alguém? Amém. 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 Muitas pessoas. Amém. 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 Eu vi. Amém. Glória a Deus. Eu declaro guerra contra o mundo hoje. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Senhor, me ajuda na batalha. Amém. Amém. Glórias a Deus. Senhor, eu quero lutar pelo Senhor. Amém. Eu quero dizer não às coisas do mundo. Eu quero dizer não à mensagem do mundo. Eu quero, Senhor, me comprometer mais com o Senhor. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Muitos ficaram em pé. Há mais alguém? Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Se a minha amizade não está agradando a Deus, eu renuncio a ela em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, glória a Deus. Temos adolescentes, jovens, adultos, senhoras, senhores, glórias a Deus, de pé nesse momento. Amém, eu vi, amém, eu vi. Eu quero que todas as minhas ações, pensamentos e atitudes glorifiquem ao Senhor. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Amém, 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 eu vi, amém. Amém. Agora você está aqui, amém, glória a Deus. Você está aqui nessa manhã, todos ainda de pé e orando. Você está aqui nessa manhã e não confessou Jesus como Senhor de sua vida. Ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Mas nessa noite quer declarar: Jesus Cristo vai ser o Senhor da minha vida. Eu não quero mais ser alguém sem Cristo. Eu quero ter Jesus na minha vida. Eu quero ser um crente. Eu quero guerrear ao lado de Jesus. Eu quero me entregar a Jesus. Há alguém assim? Levante sua mão, eu quero orar por você. Ou fique de pé. Eu ainda não tomei uma decisão ao lado de Jesus, mas nessa manhã eu quero tomar. Há alguém assim? Levante sua mão, ou fique de pé. Eu quero orar por você. Convido todos a ficarem em pé agora. Louvado seja Deus por você que ficou em pé. Vou orar nesse momento por você. Pai, em nome de Jesus, muitos dos nossos irmãos ficaram de pé, declarando guerra contra o mundo, declarando, Senhor Deus, que vão viver uma vida de mais renúncia para te agradar. Ó Pai, que o Senhor os ajude, e o Senhor se alegrou com cada coração que se colocou à disposição para isso. Pai, a sua palavra não mudou e jamais mudará. Ó Deus, que nós possamos nos manter firmes, ó Deus, firmes, ó Pai, firmes para a tua glória. Sabemos, ó Deus, que com o passar do tempo seremos cada vez mais minoria, mas, ó Deus, sempre foi assim ao longo da história. Sempre foram poucos os remanescentes, e que o Senhor nos dê a graça de sermos os remanescentes da sua palavra, da sua verdade, ó Deus, declarando guerra contra o mundo e contra o que o mundo prega. Eu oro em nome de Jesus, pedindo uma bênção especial para todos que ficaram em pé. Eu oro em nome de Jesus, amém.